Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo vive no meio de nós. Ele é o ressuscitado. Sigamos com Ele no caminho da nossa Páscoa. Dileto e amado ouvinte, aqui é Dom Adair, Bispo de Formosa, orando por você, com a sua família, com a sua comunidade, nesta manhã abençoada do 4º domingo do Advento. No próximo sábado celebraremos o Natal de Jesus, festa alegre. Esta é uma semana muito bonita, uma semana de movimentação do nosso povo em razão do Natal de Jesus. Mas como é importante para os cristãos que vivem realmente o sentido do Natal, e não como os pagãos que celebram uma data mais de feriado, de festas até mundanas, do que realmente celebração. Cada vez mais nós percebemos uma diminuição dos cristãos no mundo, o paganismo vai crescendo, e nós vamos vendo os grandes desafios que se colocam diante de nós nestes tempos difíceis que estamos vivendo. Tempos marcados pela peste, marcado pelas dificuldades econômicas, os sofrimentos, o aumento da pobreza, da exclusão e por aí vai. Para nós cristãos, o aumento deve ser da nossa fé. Nós não podemos pensar no outro caminho diferente deste que é o caminho da nossa fé, o caminho da restauração, o caminho da nossa cura, da nossa libertação de todos os males, de todas as dificuldades, de todos os sofrimentos que terminam por influenciar de forma negativa a nossa vida. Devemos ter uma preocupação com a unção da nossa fé. A fé cristã, ela precisa brotar de corações ungidos. A fé que a Igreja nos ensinou, nos ensina, ela não pode ser esquecida. Nós vivemos uma crise de fé no mundo todo, uma grande crise de fé, e também dentro da igreja. Quantas pessoas que estão na igreja, mas não têm fé? E aqui não poupa essa miséria, nem mesmo alguns sacerdotes religiosos, pessoas que passam a ver a igreja como uma ONG, como uma estrutura social de libertação, como se a igreja fosse um sindicato, uma agremiação que luta pelos direitos humanos, contra a escravidão e por aí vai. A igreja é maior do que isso. E a crise de fé que nós vivemos no momento, ela é avassaladora. Muita gente que já não crê mais na Eucaristia, não crê mais nos sacramentos da igreja, não crê nem mesmo na igreja como corpo místico de Cristo. Esta é uma praga, é a pior pandemia que podemos imaginar no mundo de hoje, a pandemia da descrença, do ateísmo, do crescimento da indiferença para com Cristo, para com Deus. Isso está aí e é ventilado o tempo todo pelos meios de comunicação social, pelos caminhos da educação e também por certas teologias vesgas que não tem nada a ver com a fé, que produz o relativismo e tantas outras misérias no coração do homem. Quando nós vemos essas tentativas de muita gente de criar uma nova igreja, uma igreja sem direito canônico, uma igreja sem teologia moral, uma igreja sem doutrina, então nós podemos perceber que aí a fé já foi. Ela já não está mais posta. Tem muita gente assim, infelizmente. E onde tem esse tipo de manifestação religiosa, sem fé, sem doutrina, sem disciplina, é triste. Uma paróquia que tem a infelicidade de ter
no seu conjunto, pessoas, às vezes os sacerdotes, lideranças, que pensam nesta igreja, uma igreja diferente, uma igreja voltada meramente para as coisas sociais, para a ecologia, se torna uma paróquia triste, perrengue, que vai aos poucos fenecendo, morrendo e perdendo o seu vigor, perdendo a sua expressão, a sua eloquência. Cuidado, prezado ouvinte, para você não perder a fé, pois os tempos promovem a descrença. E a gente precisa ser firme, confiar que nosso Senhor é a nossa força, é a nossa luz, que somente Ele e mais ninguém é capaz de dar sentido à nossa existência. Que o Senhor nos ajude a testemunhar cada vez mais a nossa fé, pois a fé é um grande serviço que edifica o coração da pessoa humana, que solidifica a família, que dá vigor à igreja, que enche o nosso coração de confiança, de esperança para celebrar o Natal de Jesus. Lembre-se, nós não temos neste mundo casa permanente, morada permanente. Somos neste mundo passageiros. Nós estamos a caminho do céu, a caminho de Deus, a caminho da nossa salvação eterna. Que a força e o esplendor da liturgia da igreja neste quarto domingo do Advento ajude a mim, sacerdote, e a você, fiel, a renovar as energias interiores, a fé, e vamos adiante, vencendo a cada dia a nós mesmos e a todos os desafios externos que se impõem à nossa existência. Coragem. Deus te ama e está contigo. A força dele moverá o seu coração na direção do bem. O Santo Evangelho desta missa de domingo é de Lucas 1, 39 a 45. No final deste Evangelho, no versículo 45, nós lemos assim: Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra de Santa Isabel, a Santíssima Virgem, por ocasião da sua visita àquela sua prima. É uma palavra muito bonita, muito forte, né? Bem-aventurada aquela que acreditou. Como é importante a fé. A fé é o maior patrimônio que nós temos na nossa condição cognitiva. Não há nada maior do que isso. A fé é também essa forma de conhecimento que nos leva a adentrar os pórticos das realidades que nós não conhecemos, que nós não conseguimos apalpar com a realidade da matéria, que nos faz estar presente visivelmente e de forma fenomenológica neste mundo. A fé é um dom. A fé nos coloca realmente dentro desse aspecto de sintonia com Deus, de sintonia com o mistério. É algo grandioso, extraordinário e profundo. Que a fé nos ajude a nos posicionarmos diante do mistério que nos salva, do mistério que nos cura, que nos eleva, que nos edifica. O cristão deve todos os dias pedir: Senhor, aumenta a minha fé. Não confunda, às vezes, a incapacidade de rezar bem com a questão da falta de fé, pois às vezes nós não estamos bem, a nossa natureza ferida, machucada pelo pecado, pelas nossas misérias humanas, pode tirar a nossa alegria da fé, a unção da fé. E você às vezes reza, assiste à missa, mas parece que o coração está pesado, parece que a alma não está ali. Isso não significa falta de fé, mas são influências negativas que vão entrando na nossa vida e atrapalhando a nossa unção. Há dias que você consegue ter uma alegria muito grande na oração. Outros dias você reza por rezar. O importante é que você faça na fé. Isso acontece também com o sacerdote, que
vez ou outra, não está com aquele afeto místico no coração para celebrar a missa. Celebra a missa com fé, crê na presença real de Jesus, mas não é capaz de experimentar esse estupor da fé no coração, essa alegria grande de Deus no coração, pois a nossa natureza, ela é corrompida, fragilizada, e não poucas vezes essa corrupção da nossa natureza, a fragilidade da nossa natureza, termina por impedir a unção orante nos nossos corações. O que importa é você não desistir, porque hoje você não está bem na oração, mas não perdeu a fé por isso. E amanhã você pode estar bem, a oração pode fluir, a sua participação na Santa Missa pode ser de uma grandiosidade maravilhosa. Portanto, peçamos sempre ao Senhor a graça e a luz do Espírito Santo para moverem o nosso coração numa fé viva e verdadeira. Que a Santíssima Virgem, que testemunhou para nós esta certeza da fé, a sua bem-aventurança, interceda por mim, por você, a fim de que nós também possamos ser gigantes na fé. Que a nossa fé seja grande, bonita, profunda, contagiante. E vamos viver isso hoje na missa. Você, ao participar da Santa Missa hoje, vá com esse coração cheio de fé, cheio de amor, cheio de bondade. Pai Santo, Deus de amor, derrama o Espírito Santo no coração do ouvinte que reza comigo agora, para que o seu coração se entusiasme das coisas de Deus e possa se levantar da sua preguiça espiritual e à Santa Missa. Pai de amor, às vezes o ouvinte não quer ir à missa, não quer dispor o coração para a liturgia nesta manhã ou nesta tarde ou noite de domingo, quarto domingo do Advento. Está com o coração miúdo, difícil, sofrimentos, provações, cansaços, fadigas, e já amanheceu com o propósito de não querer ir à missa. Que o Senhor possa abençoar o ouvinte que está com preguiça espiritual de ir à Santa Missa, para que vá, levante do seu comodismo e vá ao encontro de Deus. Toca, Senhor, estas almas, estas vidas, e aumenta-lhes a fé, a coragem e o amor para a Santíssima Eucaristia daqui a pouco. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa o ouvinte do programa Oração da Manhã, dando-lhe um dia feliz nesse domingo maravilhoso, e abençoa sua semana de preparação para o Natal, sua família, que haja paz, alegria e força no coração desta pessoa que ora agora comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que seu dia seja na luz, que a sua semana seja na santidade, e até amanhã, se Ele nos permitir.